compartilhar. Espera eu compartilhar primeiro. E aí já Boa noite fica... a todos. Pedíamos a todos que fechassem, né, o som para a gente não ter interferência. Né? Isso. Muito bem. A página de hoje... Tá bom, tá dando para ver, tá ótima. A fonte bem legível. A página de hoje é Valei-vos da luz, né? Essa página de que livro, Fonte Viva? Pão Nosso. Pão Nosso, né? Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E é Jesus quem fala isso, né? Está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão dessa constituída de ruína e desencanto, competindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Neste abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refletir na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos das condições inferiores, abrindo mais alto entendimento. Se os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sem os característicos, de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas. Isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando-os aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras, de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Uma bela página para a nossa reflexão. E vamos então elevar nosso pensamento ao nosso Pai Criador, amantíssimo, que nos possibilita permanentemente a possibilidade de ascese, de crescimento, de aperfeiçoamento, nos oportunizando a existência física, com nova roupagem, diante de novos quadros, para ressignificarmos nossas atitudes e, assim, redirecionar nossos passos. Agradecidos estamos pela bênção da hora, da oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, em nome de nosso querido Jesus, para que nos ilumine a mente e o coração e possamos, assim, caminhar com passos mais firmes em direção a essa luz do entendimento, da percepção que nos libertará das trevas da ignorância que jazem em nós ainda, mas que precisam ser esclarecidas para seguirmos adiante com segurança, porque sabemos, o Pai quer que nós façamos esse caminho, e Ele aguarda que nós tenhamos força e bom ânimo para prosseguir, porque Ele nos inspira, nos intui e nos ampara permanentemente. Fica conosco, Senhor, envolvendo-nos a todos em humanidade, para aqueles que estão em sofrimento, possa cair sobre eles as tuas bênçãos.
envolvendo o nosso querido Guilherme na noite de hoje para o nosso estudo. Fica conosco, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Vamos ouvir o Guilherme agora, então, a condução do estudo. Vai compartilhar alguma coisa? Sim, querido. Muito bem. Então, o nosso tema de hoje, ele dá continuidade, né, aos capítulos em que o governador, né, falou, né, para todo o ministério ali da regeneração, falou aquele grupo de todos que estavam ali presentes. E nós vamos, então, tratar, né, basicamente, o 42, que foi a gente estudou, né, as palavras do ministro, em que ele nos conclama, né, a aprendermos a lidar com o medo, não receando o mal, mas buscando o bem exatamente para combatê-lo. E comentou a necessidade da proteção da colônia, né, e de arregimentarem trabalhadores que se predispusessem a trabalhar naquela linha de frente, né? Como hoje, né, o pessoal da saúde está na linha de frente no tratamento aí da Covid, eles precisariam de uma equipe, né, de trabalhadores, e ele então convoca. Então, o André Luiz, depois, em conversação com o ministro Beneduto, né, ele reflete sobre algumas questões associadas, né, também ao que o ministro apresentou, aliás, aqui eram palavras do governador, né? Desculpe. Eu acho que eu aqui me atrapalhei. A palavra aqui não é do ministro, não. O capítulo 42 é do governador. Então, o ministro Beneduto é que faz uma análise, né, a respeito da experiência que ele teve de vivenciar lá naqueles campos da Europa que a gente sabe que estava iniciando a Segunda Guerra Mundial. Então, ele menciona, né, que as regiões das trevas, né, que era aquele ambiente, né, pestilento, em que as dificuldades eram enormes de influenciar qualquer mente na direção do bem, e que, infelizmente, encontravam pessoas de grandes inteligências, porém voltadas ao mal, e aqueles espíritos que, de certo modo, dominam as trevas, eles encontram, nesse período de guerra, como assim? É claro que não existe apenas a guerra de batalhas de armas físicas, existem as guerras também, de um modo geral, e é fato que nós estamos vivenciando hoje momentos de guerra, por que não, né? Hoje também estamos sujeitos, né, a essa circunstância de guerra. Então, vamos entrar diretamente no nosso capítulo, que é o 44, em que vai ser abordado exatamente o tema das trevas, né? Antes de entrar, né, no assunto especificamente, André Luiz ele comenta, né, o bem-estar que esses momentos em que ele está vivendo ali, né, não só da presença do governador, né, falando para todo o grupo, né, dali do Ministério da Regeneração, mas também do fato de estar ali convivendo com alguns corações, inclusive a do ministro, ele ter podido participar, né, daquela conversação. Então, ele estava assim, movido, né, de muita alegria. Então, ele menciona isso aqui, né? Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com maestria as cordas da cítara, fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Então, André Luiz aqui, ele pincela, né, essa colocação de bastante ensinamento que ele nos traz, a nos recordar que os espíritos superiores,
eles apreciam a beleza, a harmonia, a arte. E a música, ela reflete essas três coisas. Então, ele se sentiu bastante enlevado, né, quando o Lísias toca a cítara, e ele, então, comenta com o Lísias que realmente aquele dia para ele foi um dia de grande euforia, ele estava muito bem, muito feliz, né? Ele chega a dizer como se estivéssemos em pleno paraíso. Então, ele está trazendo para a gente essa sensação de plenitude que ele viveu ao participar, né, de toda essa comunhão de convivência com pessoas, mas também de ensinamentos, né, a partir da presença do governador ali naquele ministério. E comenta, então, sobre isso com o Lísias, né? Ele resolve tratar com ele como que ele estava feliz, como é que aquilo tudo estava trazendo, né, a felicidade para ele. E aí o Lísias diz, não tenha dúvida, disse sorrindo. Quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Então, aqui já vem para nós uma reflexão interessante que, se o nosso corpo necessita de energia, né, do alimento que provém do alimento físico, para que ele possa se manter em atividade, em harmonia, a nossa alma também precisa de alimento. Né? A ausência de afeição, realmente, ela torna o ser num estado de inanição. Então, a afetividade, ela é algo que talvez nós hoje já estejamos começando, né? A própria psicologia, a medicina, já vem começando a compreender, né, o mecanismo dessas energias que perpassam a saúde física e a saúde mental. Então, não existe dúvida, né? Isso já está registrado aqui nesse livro de André Luiz, de que a afeição, a afetividade, o amor em si, ele é alimento para o indivíduo. Então, é por isso que ele está se sentindo assim, o André Luiz, né? Ele compartilhou de um clima, de um ambiente onde energias muito sublimadas estavam circulando ali. E aí ele diz, quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. Então, ele aponta aqui para a gente, né, que seja uma reunião ou outra, por exemplo, nós estamos agora aqui reunidos, né? Então, esse momento de reunião canaliza as nossas mentes para que a gente possa compartilhar de uma troca, né? E essa troca, com certeza, dela também participam os benfeitores espirituais, porque eles encontram no nosso lar, nesse momento, as condições propícias para que eles possam estar, de alguma maneira, influenciando a nossa mente, o nosso coração, porque a gente está com a nossa atenção focada em algo que é instrutivo e nobre e elevado. Então, a gente está participando desse núcleo de forças, e toda vez que a gente faz uma festa mesmo em casa, né, em que a gente traz amigos e compartilha com eles, é claro que, em função da qualidade e da elevação dos amigos, esse núcleo de força vai ter uma energia superior ou menos elevada. Então, por isso que ele diz, cada um recebe seu quinhão de alegria ao sofrimento da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á dano. Então, a gente vê aqui
que ele menciona que todos nós criamos e cultivamos a nossa psicosfera individual. Então, se ele está também se referindo à psicosfera do planeta como algo fundamental, mas aqui ele está nos trazendo a ideia de que nós criamos a nossa psicosfera porque a gente alimenta o ambiente psíquico do qual nós mesmos nos identificamos e nos comprazemos. Então, em função daquilo que nós lidamos no nosso dia a dia, da maneira como nós lidamos com as experiências da vida, nós vamos estar, de alguma maneira, criando uma psicosfera em torno de nós, mais saudável, mais propícia à participação de benfeitores espirituais ou, então, daquelas entidades que, de alguma maneira, vão encontrar em nós mecanismos deles também se alimentarem. Isso é importante. Nós fornecemos material psíquico dos quais os espíritos que compartilham a nossa psicosfera se alimentam. Então, se os nossos pensamentos são saudáveis, nós vamos atrair espíritos superiores que vão nos influenciar, porque eles querem nos ajudar a crescer. Mas se a gente ainda, e realmente a gente não pode negar que nos comprazemos em determinados tipos de filmes, né, de leituras, de programas, né, de conversas, né, a gente se compraz, a gente, na verdade, está alimentando um certo ambiente psíquico, uma alimentação psíquica que acaba atraindo para nós e determina o que a gente poderia dizer do padrão principal da nossa psicosfera, porque nós temos altos e baixos. Tem horas que a gente está bem, tem horas que a gente está mal, né? Está um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas existe uma média principal de um estado vibratório do qual a gente se permanece. Então, é exatamente sobre isso que vai se compor, né, a nossa psicosfera. Então, quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Então, muitas vezes, a gente acaba alimentando a nossa própria enfermidade, falando dela, né, comentando, achando que a gente é vítima. Lógico que existem algumas enfermidades que nos criam, são provas muito grandes e que a gente precisa enfrentar com coragem. Mas se a gente der asas, né, a ficar reclamando das dores, das dificuldades, do sofrimento, sejam elas enfermidades físicas ou morais, né, da nossa convivência do dia a dia, a gente vai estar, então, alimentando isso. E aí ele diz assim, não há nisso mistério, é lei da vida, tanto nos esforços do bem como nos movimentos do mal, das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos, mas de toda a assembleia de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Então, André aproveitou, né, a alegria íntima que ele estava, compartilhou isso com Lísias, e eles trouxeram, né, esses conceitos que não são novos para nós, mas é sempre uma oportunidade da gente repensar sobre isso. Aí André Luiz, aproveita para falar, digamos assim, algo que se refere à nossa necessidade maior. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da aventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Então, os nossos lares são compostos de ambientes que é a soma daqueles que compõem o nosso lar. Então, se nós trabalhamos, né, e certamente os nossos lares é o ambiente principal de prova para o qual reencarnamos, se nós não conseguimos estabelecer no ambiente doméstico
um clima mínimo de compreensão recíproca, certamente o ambiente do nosso lar vai ser muito difícil, né? E doloroso de ser convivido, mas é necessário que a gente repense quanto que cada um de nós individualmente estamos contribuindo para que essa ausência de compreensão recíproca esteja acontecendo. Porque aí os desentendimentos, as animosidades acabam surgindo disso aí. Então, se nós procurarmos entender que o clima doméstico é aquele ambiente de aprendizado e que cabe a nós exercitar os valores morais da paciência, da tolerância, né? Da humildade para que o orgulho não predomine, a gente se exaspere. Então, que a gente realmente aceite que o lar e as pessoas com quem a gente convive são aquelas que a gente necessita para o nosso aprendizado e tomemos a iniciativa de fazer de nós o primeiro passo para a compreensão recíproca. Porque, como ele diz aqui, quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da aventura celeste. Então, se queremos fazer do nosso lar uma antecâmara da aventura que nós vamos desfrutar depois, é preciso começar em casa. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que de algumas horas me torturava a mente. Então, o André Luiz, ele entra agora no ponto principal do capítulo, que é a questão, né, das trevas. Referira-se o governador, quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas, francamente, não tinha eu até então qualquer notícia desse último plano. Então, André Luiz, né, entendia claramente, até aquele momento do aprendizado dele, que terra e umbral era tudo aquilo que se compunha, né, dos ambientes. Mas ele ainda não tinha ouvido falar de um terceiro círculo, que era o círculo das trevas. Então, ele decide conversar com Lísias sobre esse assunto, quando então Lísias começa a esclarecer para ele. Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Então, né, de todo o campo de sofrimento que existe e necessariamente de ausência da presença divina, né, da influência dos benfeitores, esse ambiente onde os benfeitores não conseguem, né, ela está quase que hermética, né, pelas opções, pelas experiências que são vividas, esse ambiente, como foi falado ali antes da euforia do André Luiz, ele disse que isso acontece para o bem e para o mal, então, esses ambientes de treva, na verdade, são compostos exatamente pela qualidade daquilo que é cultivado pelos espíritos que vivem nessas regiões. Então, formam regiões de trevas. O que são essas regiões? As mais inferiores que conhecemos. Então, está falando da Terra, né? E ele continua, considere as criaturas como itinerantes da vida. Então, somos todos viajores, né, das existências. Aí ele diz, alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime, sem vacilações. Então, nós aprendemos com Emmanuel que Jesus é um desses espíritos que trilhou a sua caminhada evolutiva em linha reta, resoluto, visando o objetivo essencial da sua jornada. Então, não quer dizer que ele é o espírito crístico e que governa a Terra, porque a gente foi criado junto e ele, né, seguiu na nossa frente, não é isso? A gente sabe que antes da gente pensar em existir, ele já era um espírito crístico. Então, certamente, a gente estava lá nas nossas experiências pelos reinos anteriores e ele já tinha cumprido, de certo modo, a sua conquista evolutiva, né, de um espírito crístico. Então,
ele é um exemplo para a gente daqueles que seguiram a jornada em linha reta. A maioria, no entanto, estaciona. Temos, então, a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Então, você vê aqui que nós temos 3 níveis, né? Por quê? Porque temos 3 tipos de escolha a respeito de como evoluir. Então, ele diz, os primeiros seguem por linhas retas, como a gente mencionou, Jesus. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Então, certamente, não dá para a gente classificar em que estágio que nós estamos. Mas, certamente, nós não somos dos primeiros, senão a gente não estava nem na Terra, né? Então, nós somos, certamente, daqueles que estamos descrevendo curvas. Uns curvas mais, né, tortuosas, outros menos tortuosas, mas somos daqueles que não conseguimos determinar-nos a subir resoluto na direção do alvo, que é a nossa felicidade. Então, o que acaba acontecendo? A gente se atrasa a conquistar esse estado de plenitude, de paz. Só que existe um terceiro ainda, que ele vai falar aqui, ó. Outros, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Então, observe essa colocação que ele nos traz aqui. Por quê? Porque quanto tempo fica o espírito na zona das trevas? Depende dele. Nós temos aí o exemplo, né, do André Luiz trazendo, né, no livro Libertação, que o Gregório ele era um daqueles, né, líderes das trevas e que estava lá há mais de um milênio. Então, um tempo muito longo em que ele não reencarnou, ficou naquela região dominando, né, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, mantendo-se preso àqueles tipos de pensamentos e de domínio, né? Porque ele se comprazia naquilo. Então, são as três maneiras de caminhar. E eu resolvi trazer para vocês algo que eu já devo ter apresentado, certamente, na Escola de Médiuns, e que a Amanda já deve ter visto eu falar isso para a juventude, mas é uma maneira da gente poder raciocinar. Traz um pouco daquilo que o Marcos Davi falou do Código Penal da Vida Futura, mas também, né, nos abre uma visão de como é o nosso processo da evolução. Então, a experiência é um pré-requisito para evoluir. Não tem como evoluir sem experiência. Então, quanto mais experiência tem, mais propício o espírito está para adquirir conquistas. O que a experiência proporciona para o indivíduo? Conhecimento, né? O indivíduo, pelo menos, vai saber mais coisas porque ele tem mais experiências. E o que o conhecimento nos traz? O desenvolvimento da inteligência. Por isso que no Livro dos Espíritos ele diz que, pelo menos, inteligência o espírito adquire ao longo das suas jornadas evolutivas. Ele pode evoluir mais lento ou mais rápido, mas experiência vai dar a ele inteligência e conhecimento. Agora, o que a inteligência oferece para o indivíduo? Ou seja, quanto mais inteligência, mais poder. Por quê? Porque aquele que tem mais inteligência, ele domina mais as coisas. Então, ele acaba dominando as pessoas e as circunstâncias que o cercam. Muito bem, mas a inteligência não dá só isso.
ela também promove o discernimento. Quanto mais inteligente, maior é a capacidade do indivíduo discernir entre o que é correto e o que não é correto. E o que o discernimento dá? Responsabilidade. Não é que o indivíduo se torne responsável no sentido de que ele age de forma responsável, mas ele adquire responsabilidade sobre os atos dele. E isso é diferente. Então, se ele tem discernimento, ele vai ser responsabilizado por aquilo que faz. Então, o discernimento traz responsabilidade. O poder, ele amplia o espaço de desejos, porque certamente a pessoa que não tem poder, não tem recursos, ela não tem como aspirar muito, porque, né, ela não tendo recursos, ela tem que lidar com as coisas que tem. Agora, a gente sabe muito bem que se a gente dá poder para uma pessoa, ela passa, então, a querer mais e fazer mais coisas. Então, o poder, ele aumenta, ele amplia o nosso campo de desejo, porque a gente passa a aspirar mais coisas. A gente quer comprar um carro porque tem dinheiro, a gente passa a querer mais recursos em função daquilo que a gente tem. É claro que isso não se refere apenas a coisas materiais, mas quanto mais poder, mais a gente tem que querer. Agora, responsabilidade e querer abre para nós um caminho, que é o caminho do dever. Se a gente tem discernimento e responsabilidade, o ideal é que a gente queira na direção daquilo que a consciência nos aponta, que é o dever. Porque esse caminho é o caminho dos primeiros, porque eles acabam agindo de forma responsável e se desenvolvem moralmente. Então, o progresso moral é uma consequência do poder, do querer e da aplicação do seu querer no campo do dever, porque ele, à medida que ele cumpre o dever, as suas ações se tornam ações responsáveis e ele progride moralmente. A consequência disso é que o espírito se torna mais livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais evoluído moralmente o espírito, mais livre ele é. Por quê? Porque ele passa a querer no campo do bem. E quanto mais ele quer no campo do bem, mais livre ele é para agir. Acontece que nem todos caminham como os primeiros, né? Então, muitos, ao invés de buscar o dever, eles acabam escolhendo o mal, o erro. Então, o mal, o que é o mal? Mal é tudo que foge às leis de Deus. Ora, o dever aponta para a gente as leis de Deus. A consciência é onde estão escritas as leis de Deus. Então, se nós fugimos ao dever, necessariamente a gente está fugindo das leis. Então, a gente está caindo no campo do erro. E o mal, o erro, ele acaba levando, de alguma maneira, a uma experiência que é consequência disso que a gente está fazendo, da escolha que a gente fez. Ora, essa opção do erro necessariamente acumula experiência. Então, o indivíduo, algo ele aprende com o erro, mas ele vai ficar aqui esperando o momento do arrependimento, como diz o Código Penal da Vida Futura, que enquanto ele não vivenciar o arrependimento, a expiação e a reparação, ele não vai conseguir sair do ciclo de experiências, desse ciclo daqui. Porque ele pode, no caso de que já se arrependeu, está em expiação, ele pode escolher reparar ou continuar no erro. Ele não necessariamente se dispõe a reparar. Não é porque ele está em expiação que ele aproveita a experiência da expiação. Então, ele continua errando toda vez que ele se rebela em relação àquela circunstância em que ele está colocado. Então, se ele escolhe o mal, ele necessariamente vai acumular experiência e vai viver novamente esse processo. Ele fica aqui nesse ciclo.
ele não consegue sair desse ciclo enquanto ele não se dispõe à reparação. Só a reparação faz ele sair desse quadrado aqui. E, digamos bem, isso em cada tipo de experiência que a gente vive. Porque existem uns que erram num campo, existem outros que erram em outro campo. Tá certo? Então, cada um tem os nossos campos de queda no mal. Então, em função daquele tipo, ou seja, se a gente caminha em linha reta numa determinada área, né, da vida, a gente vai adquirir liberdade naquela área. Mas se nós erramos numa determinada área, a gente naquela área fica preso. Por isso que a expiação está ligada ao tipo de problema que o espírito traz dentro de si. Então, quando ele está aqui acumulando sempre experiência, mesmo que ele esteja vivendo aqui esse processo, esse quadrado, existe um momento em que o querer dele precisa ativar o seu desejo no caminho da reparação. Então, é sempre do querer que vai estar a definição se o espírito vai escolher continuar errando ou ir para a reparação. Então, o André Luiz faz, então, a pergunta seguinte: entretanto, que me dizes dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Ou seja, quanto mais discernimento, mais consciência de responsabilidade. E, certamente, se o espírito opta pelo erro, pela queda, ele vai ter mais dificuldades. Entretanto, objetei, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior, figuravam-se-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade da tentação. Então, André Luiz estava com a ideia de que no mundo espiritual o espírito não teria por que ficar errando. Que as quedas, elas aconteciam no ambiente da Terra, pelas experiências mal aproveitadas. Mas o que o Lísia está colocando para ele que não é bem assim. No mundo espiritual, que é o caso desses espíritos que vivem nessas regiões das trevas, eles optaram por manter-se nessas regiões e fogem aos processos regeneradores. Eles não querem vivenciar um processo de reparação dos seus erros. Então, o companheiro sorriu e esclareceu. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. Então, o Lísia está falando aqui para André Luiz que o problema não é estar encarnado. Porque a Terra em si é uma escola abençoada, de grande beleza divina. Nós é que não estamos sabendo ainda fazer da Terra, extrair dela as experiências enriquecedoras, enxergar as belezas divinas que a Terra promove, e acabamos interpretando a Terra como um planeta de sofrimentos predominantemente. E aqui vale consultar o Emmanuel no Consolador, quando ele fala sobre o mal. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Então, por que será que o espírito ele faz a opção pelo mal? Então, o Emmanuel responde: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal.
Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, está aqui o nosso problema, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Então, ele não se conforma em aceitar as coisas que a vida está apresentando, enxerga o mal onde não existe e acaba se impregnando do mal, caindo, então, porque ele quer resolver as coisas não do jeito de Deus, mas do jeito dele. Confia em si mesmo mais do que em Deus. Então, ele quer resolver de acordo com os próprios caprichos e não segundo a vontade de Deus. E é aí que ele acaba, então, errando, cai naquele trecho, né, do erro. Aí ele fala, errou, urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate, é a expiação e a reparação. Vede, pois, que o mal essencialmente considerado não pode existir para Deus em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. Então, Deus não criou o mal. Ele permite que o homem erre se ele quer. Permite que o homem, digamos assim, não obedeça às leis divinas, que é o mal. Então, ele dá liberdade para o homem seguir esse caminho, porque ele sabe que esse caminho também é um caminho de experiência, porque ele sabe que vai vivenciar o resgate para ele poder aprender com a própria dor. Então, ele conclui dizendo assim, o Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como em curso em vastas experiências. Então, para Deus, são experiências. Quem está ali nas trevas estão vivenciando uma experiência. Mas, como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Então, o que a gente está vivendo hoje são as ações das consequências das más escolhas que fizemos, e Jesus, que está no leme, determinando as responsabilidades educativas, está cuidando do seu rebanho para que aqueles que estão em condições de se regenerarem, eles vão seguir o caminho da regeneração. Aqueles que, infelizmente, estão rebeldes no erro, no mal, e que não querem sair daquele ciclo, né, de experiências, né, no sofrimento e na dor, eles vão, então, ser conduzidos para um outro planeta para que as suas experiências educativas sejam melhor aproveitadas. Aí o André Luiz ainda pergunta, contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Então, ele que já conhecia o umbral, né? Ele ficou imaginando, bom, o umbral eu sei onde fica, mas e as trevas? E o Lísias diz, há esferas de vida em toda parte, disse ele solícito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos que se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita nas profundezas dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. Então, não poderia ser de outro modo. Os espíritos superiores, que possuem um perispírito mais leve,
pela desidentificação com os prazeres grosseiros da matéria, eles se encontram em regiões superiores da vida. E aqueles que se apegam às sensações, aos desejos, aos caprichos, à matéria em si, eles acabam indo para as regiões mais baixas. Então, não está, essa região das trevas, não é a zona da crosta da Terra que nós convivemos com vários espíritos e a gente não sabe, né? Assim, não sabe no sentido que a gente não se dá conta, né? Mas estão eles aí nos influenciando, né? Como a gente bem aprendeu já sobre isso. Mas essa zona que a gente vive aqui é a zona do umbral. Que o umbral, ele tanto é a crosta como outros lugares, digamos assim, outras regiões mais de sofrimento do que aqui. Então, nós podemos fazer do nosso lar uma região de mais paz e harmonia, ou pode ser uma parcela do umbral também. E aí ele diz, a terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. Olha o conceito aqui de terra como um ser vivo, né? O conceito de Gaia, né? Como sendo a Terra uma unidade de vida e de forças. Então, ele já está falando isso aqui, ó, é a organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão e libertarão, segundo nossas obras. É claro que a alma, esmagada de culpas, não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Quem é que está esmagado de culpas? Quem está naquela caixinha e que não se dispõe a sair e acaba errando, até que se decida iniciar o seu processo regenerador, que é a história do Gregório, do livro Libertação. Qual acontece a nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Então, se a gente traz dentro de nós, né, aqueles dois lobos, né, que brigam um com o outro e que vence aquele que a gente alimenta, né? E como diz lá o Bhagavad Gita, né, que a gente tem que lutar contra os nossos próprios parentes, né, porque fomos nós que nutrimos eles. Então a gente tem o self, né, e a sombra dentro de nós do Jung, lutando, né, para que a gente possa fazer com que a nossa luz predomine. Então, ele fala, se a gente tem no nosso interior isso, superior e inferior, o planeta também traz em si essas expressões mais altas e baixas. O que acontece é que essas expressões mais baixas, essas zonas inferiores, elas são usadas para corrigir o culpado, e as zonas mais altas para dar passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como um médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Que senso diretivo é esse que ele está se referindo aqui, gente? As leis de Deus. Quem mais pode ajudar? A consciência? Consciência. Mas quem é que vai definir a direção? De subida para o dever ou de erro para o mal? O espírito? À vontade. À vontade. À vontade. Certo? É o querer, não era o querer que estava ali entre o dever e o erro? É. Então, é a nossa vontade. A vontade é atributo. É atributo do espírito. Então, está nas nossas mãos decidir o que a gente quer fazer da nossa caminhada evolutiva. E o que ele está dizendo aí? É que esses elementos não são propriamente físicos, não depende do corpo. Depende da alma, do ser. É na vontade que reside
embora o médico, né, coloque isso na zona do cérebro, mas, na verdade, é a sede da alma, né? Então, esse senso diretivo, ele é um elemento espiritual na sua essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o senso divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Então, só segue para as trevas, porque o espírito faz essa escolha, e à medida que ele desce, ele vai se aprisionando cada vez mais, e vai se envolvendo com aqueles que fizeram escolhas nessa direção. Então, essas regiões realmente existem. E elas existem, e a gente já mencionou do livro Libertação, não sei se todos conhecem, mas são imagens, né, de um grupo que faz desenhos das obras de André Luiz, e esse aqui é o momento em que eles têm que passar, né, por um sensor para ver se eles são do bem ou do mal, né? E eles são classificados como neutros, né? Mas eles foram lá com o objetivo de ter uma entrevista com o máximo dirigente daquela região das trevas, que é o Gregório. Então, o Rúbio conversa com o Gregório, né? André Luiz acompanha, né, esse processo aqui, e é um exemplo, quer dizer, André Luiz já havia falado para nós a respeito das trevas. Então, se nesse capítulo do Nosso Lar ele está esboçando para nós essa ideia do que são as trevas, lá no livro Libertação, ele vai trazer para nós uma compreensão maior a respeito dessas regiões. E quem lembra do livro vai ver que ele teve enormes dificuldades para se adaptar, porque o ambiente, a respiração era muito difícil, né? A troca energética ali causava um sofrimento, um incômodo profundo, mas eles venceram, né? Porque eles tinham uma tarefa a cumprir, então eles foram ali e venceram aquelas dificuldades e se adaptaram àquilo e foram fazer a tarefa que eles cumpriam. Mas quem fala também para a gente é o Manuel Flamengo de Miranda, agora, nesses livros, né, dessa série que ele está trazendo. Ele vai, na verdade, demonstrar para a gente que essas regiões estão sendo desorganizadas para que a Terra possa efetivar-se como um mundo de regeneração mais adiante. Então, o que nós estamos vivendo agora é uma transição realmente, e essa transição, vamos dizer assim, imagine que o médico vai fazer uma cirurgia, né, num órgão que está muito infeccionado. Ele necessariamente vai colocar, né, vai expor aquelas infecções, aqueles pus, aquelas coisas todas que vão ser, né, aquele cheiro, aquelas coisas todas vão ser colocadas, né, em evidência. Bem, é o que nós estamos vivendo hoje na Terra. A Terra está, como diz Jesus, é necessário que haja escândalo, mas ai daquele por quem escândalo vem. Então, o mal se torna cada vez mais evidente para que as criaturas possam ter discernimento, ao vivenciar as experiências, possam, então, definitivamente fazer as suas escolhas. Então, era isso que a gente tinha, e temos ainda 6 minutos aí, ou 5, para a gente, dependendo do relógio, para a gente poder... E a Daniela fez uma pergunta pelo chat. Deixa eu ver se eu abro o chat aqui para poder ver. Posso ler para você? Pode. Tio Gui, precisamos passar por todos os tipos de experiências para ter evolução integral, ou uma pode ser aproveitada em outra? Na verdade, a nossa evolução ela vai se acumulando, né? A gente vai aproveitando sempre a experiência das vidas anteriores, e elas são determinantes na hora das nossas escolhas dessa vida de agora. Elas influenciam muito.
E, com certeza, a gente não precisa passar por todos os tipos de experiência, a gente só precisa passar pelas experiências essenciais. Experiências essenciais são aquelas que nos fazem trilhar naquela linha reta do dever. Se nós avançarmos na linha reta do dever, a gente não precisa errar. O mal só é necessário para aquele que faz a opção pelo mal. Aí ele vai vivenciar a experiência, como Emmanuel falou. Para Deus, não existe o mal, por assim dizer. É apenas uma experiência que o Espírito escolheu. Não sei se eu respondi o que você queria. E fica aberto aí para alguém também poder fazer alguma colocação. Ela agradeceu, disse que respondeu sim, Guilherme. Alguém gostaria de falar algo? Então, muito bem. Ficamos por aqui. Então, espero que tenha sido útil para todos nós. Muito bom. Pode falar. Hein? Agora ele ouve? Hein? Ouve, Neide. Eu não sei se você está me ouvindo, Guilherminho? Agora eu estou, querida, pode falar. É que tem 2 sons abertos aí. Se puder fechar um, não faz ressonância. Eu acho que tudo que você falou contribui para que nós possamos não só pensar, refletir, mas com mais força, com mais veemência nas coisas, apesar de que hoje em dia eu acho que nós já temos outra mentalidade, uma mentalidade melhorada, eu acho, né? E o desejo também melhorado de se melhorar. Então, eu acho que tudo que você disse faz nos compreender e desejar cada vez mais nos alimentarmos dessa convicção de que precisamos realmente melhorar-nos para crescermos espiritualmente. Eu acho que isso é uma beleza. Nós precisamos muito disso. E nós, com certeza, muita gente há de querer muito isso. Eu, pelo menos, acho que, no fundo do meu coração... Oi? Não sei se você concorda comigo. Concordo, Neide. Tudo que você falou é uma grande verdade, porque eu acho que nós podemos nos sentir extremamente felizes por já participar de um ambiente como esse, onde a gente se preocupa com o bem, estamos empenhados numa reforma moral, claro que uns mais, outros menos, mas o fato é que cada um de nós vamos, né, nos aproximando mais de uma felicidade à medida que a gente aproveita esses ensinamentos de Jesus. Obrigado, Neide. Foi muito bom a sua colocação, querida. Obrigada. Obrigada a você. Guilherme, antes de encerrar, eu gostaria de dar uma palavrinha. Eu achei assim tão significativa essa colocação de falar que Deus não considera a existência do mal. O mal é uma opção, né, do erro, né? E que isso não é valorizado por ele, que ele sabe que isso é uma experiência pela qual aquele que se equivocou vai passar, né? Então, ele aguarda pacientemente. Ele não tem isso como um pecado, como uma coisa que vai punir, né? Olha que coisa maravilhosa a gente saber que a escolha, né, da felicidade ou da desdita é nossa, né? E ele não considera, vou punir você. Não existe essa coisa de punição, que durante muitos séculos, milênios mesmo, está sendo colocada em nossa consciência para nós nos deixarmos quedar pela culpa, né? E ficarmos prisioneiros desse processo, né? Eu acho assim, extremamente libertador a gente saber disso, né? E trazido mais uma vez, que as obras espíritas sempre, né? O Evangelho sempre nos fala sobre isso, mas é sempre bom lembrar isso,
Nós nos libertamos, né? Nós temos sempre a possibilidade de nos libertar incessantemente. Não existe a punição divina, é sempre oportunidade. Maravilhoso. Ou seja, as trevas, a gente pode cair nas trevas até por tempo indeterminado, mas não eterno. Isso. Em algum momento, o Cristo vai lá e nos fazer passar por processo educativo. Bom, vamos, então, encerrar com a prece que a Ana vai fazer, então. Vamos todos fechar o som. Ótimo. Vamos, então, agradecer por esse estudo e queremos, diante dos nossos amigos espirituais, do nosso querido André Luiz, que trouxe tantas experiências que nos levam a refletir. Gratidão a todos vocês, porque através desse esclarecimento, desses estudos, a gente vai fortalecendo os nossos conceitos diante da vida e fortalecendo também o nosso desejo, mas, acima de tudo, a nossa vontade. Nos fortalece, amigos queridos, nessa caminhada. E que os nossos erros possam ser pontes para o nosso aperfeiçoamento, e não muros para o nosso para permanecer estagnados. Nos fortaleça para que a gente busque sempre o melhor, buscando o confronto de nós mesmos, para que assim possamos nos sentir mais leves, mais felizes e seguir adiante. Te agradecemos, amigos queridos, por tudo. E queremos fazer um pedido também, que possa amparar aos nossos companheiros da nossa casa, mas os companheiros também da estrada, da vida, para que nesses momentos de grandes testemunhos possamos nos fortalecer no Evangelho do Cristo, no sentimento mais puro que é o amor. Nos fortaleça e ampare a tantos que se encontram em muitas dores, dores físicas, dores da alma, que eles possam encontrar com esses amigos espirituais o caminho que possa levar à libertação. Te agradecemos por tudo, amigos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.